o oposto disso, né? Falando sobre esse processo de reencarnação, né? Não, aquela pessoa que não tem lembrança da experiência fora do corpo, não tem nenhuma sensibilidade, não tem nenhuma percepção, reclama, mas ela gosta, estuda de temas espirituais, participa dos grupos de estudo, cursos e nada. Por que será? Pode ser um resultado de uma vida passada? Pode, mas tem que separar bem, Samuel. Às vezes, por uma repressão religiosa na infância, você trava a sensibilidade de uma pessoa o resto da vida, porque ela está trancada por dentro numa época que ela era vulnerável e sujeita à sugestão do adulto. A pessoa estuda intelectualmente aquilo, mas emocionalmente tem uma criança amarrada, cara, com medo do capeta, por exemplo. Eu conheci um monte de gente, estudava pra caramba, uma baratinha, sei lá, um besourinho bateu no armário dela, ela acha que o umbral inteiro tá no quarto e com medo, mesmo com estudo, o medo vai travar. Por causa da adrenalina, dispara, o corpo fica rajásico, agitado, impede a saída. Então, primeiro ponto, existem repressões aqui, seja pelo lado cético, ou pelo lado da religião em qualquer área, oriental ou ocidental, reprimindo a pessoa. Hoje, em adulta, ela não consegue quebrar esses grilhões, mesmo estudando. A outra possibilidade, vidas passadas, abuso com magia ou com capacidades paranormais, se ela vem novamente com tudo solto, ela pode cometer o mesmo erro. E aí, como eu falei, a prioridade para o mentor é a encarnação dela. Então, antes dela descer, ele cerceia um pouco a sensibilidade da pessoa com energia, e o duplo etérico formado, ele engrossa um pouco para que a pessoa não tenha sensibilidade exacerbada, para evitar escorregar no mesmo erro. Aí você fala, mas como que ela gosta da parte espiritual? Isso o mentor não pode tirar, porque é anímico, são os interesses dela. Então, aqui ela vai estudar, vai atrás, mas ela não tem a sensibilidade, ela está em quarentena nessa encarnação. Agora, nada é para sempre, de repente era por um tempo, então a pessoa deve desenvolver. E outra, mesmo que a sensibilidade dela não abra, o importante é o despertar da consciência dela, porque a capacidade parapsíquica não é o mesmo que despertar espiritual, porque você tem gente com a capacidade aberta sem maturidade nenhuma. Então o lance principal não é a sensibilidade, é o caráter da pessoa se está melhorando com esse estudo. Então se ela está atravessando essa vida dentro de alguma vibe espiritual, e isso cala fundo no coração dela, tá tudo resolvido. A sensibilidade é o de menos. E ela vai ter esse cerne dentro dela e vai atravessar. E eu conheci também grupos de sensitivos reunidos para trabalho de cura. E aí um falava, eu vi isso, eu vi aquilo, o outro falava, eu não vi nada, e ficava com a autoestima baixa. Só que tinha um outro lado. Essa pessoa que não tinha visto nada era a maior doadora de energia do grupo, mais do que os outros. Ela funcionava bem, embora não sentisse. Então, tudo isso é relativo, o lance todo é de equilíbrio. E outra, vê se o estudo espiritual está te deixando feliz. Porque se não for para ser feliz, não adianta nada. E eu não consigo entender gente falar assim, eu sou médium de prova. Caramba, que prova o caramba? Pô, eu tô feliz com tudo isso? Como que você é médium de prova? Porque você não entendeu nada. E isso aí, atravessar uma encarnação, só comendo, bebendo, dormindo, copulando, respirando e morrendo sem sentido, eu não consigo entender isso. Eu comecei com 15 anos, estou com 61. Eu não consigo lembrar da minha vida sem a parte espiritual. Se me tirar isso aí, eu tô oco. Não é prova para mim. Isso é a grande essência. Sem isso, eu estaria muito mal. Uhum. O condicionamento mediúnico, ele pode modificar o teor da mensagem daquele amparador, daquele espírito que quer transmitir? E outra, os sonhos, ele pode camuflar também as experiências fora do corpo? Sim, isso é uma mistureba. Na mediunidade, o mentor pode passar algo, mas o animismo da pessoa é muito grande, a pessoa vai e mistura, que é o grande terror de quem mexe com a mediunidade, se aquilo é mediúnico ou é anímico dela fantasiando. Isso aí a pessoa descobre com o tempo e a própria prática, e como ela se sente com aquilo. E na questão do sonho, ela pode ter uma atividade espiritual lá, na hora que ela encaixa, ela apaga, Samuel, dentro do corpo. 2 horas depois ela acorda. Nessas 2 horas de hiato, o cérebro jogou 3 sonhos em cima da memória da saída. Ela não vai saber discernir nessa mistura, porque misturou. Então, qual é o segredo? Entrar no corpo e abrir os olhos, despertar o corpo, para não deixar ele embolar. Aí não há dúvida alguma. É o que acontece comigo. Agora, isso tem toda uma estrutura para estudar, desenvolver os chakras da cabeça, leitura sobre o tema. Não é uma coisa que você fala assim, eu quero isso aqui. Não, você quer como? Qualquer área de desenvolvimento humano e espiritual vai levar tempo de maturação,
vai levar quebra de medo, quebra de paradigmas, e eu conheço muita gente intelectualizada em estudo espiritual com bilhões de informação, lê um monte de coisa, nada daquilo vem para o coração dela e torna-se atitude. Ela acha que sabe muito, pode até saber, mas a maneira dela lidar com aquilo, há um hiato entre a teoria e a prática. E aí, essa pessoa estudou projeção astral, por exemplo, e não vai ter uma consciente, porque ela está lacrada no intelecto. E outra coisa importante, Samuel, qualquer área que você for estudar, você tem que ter paixão por aquilo. Quando eu falo paixão, não é emoção no sentido ruim. Se você vai fazer um curso de medicina, se você não tiver paixão por medicina, você não vai avançar. Você vai fazer qualquer curso em qualquer área, você tem que ter paixão, gostar daquilo. Tem que estar apaixonado por essas coisas. Eu tenho visto gente estudar intelectualmente sem se apaixonar por aquilo. Você vê que os olhos da pessoa não brilham em relação àquilo, não há vivacidade, só há nela frieza intelectual, nomenclatura, não avança. E pior, a pessoa acha que sabe muito, pega o outro que está tendo a experiência que ela não está tendo, ela acha que sabe muito, o outro pode ter estudado menos e está mais. Então o lance todo é de equilíbrio. O estudo é muito legal, mas não para ficar preso aqui, traz ali, soma tudo. Não tem só chakras na cabeça, tem por toda estrutura. Você tem que estar bem da cabeça aos pés. Falar em medicina, né? E o Saulo passou em medicina, inclusive ele vai estar aqui na semana que vem, ao vivo. O Saulo falou para mim que vai começar em agosto. Eu acho, ele vai até diminuir um pouco a atividade dele na internet, porque o curso de medicina é puxado o dia inteiro, aí vai passar 6 anos de formação quando entrar na residência. O que ele sentiu dentro, ele deve... Falei com ele, cara, vai fundo, se apaixona por isso, luta pelo que você está querendo e vai em frente. Só não deixa o campo da medicina, que é bem cético, matar a tua espiritualidade. Como o Saulo é um cara muito esperto, isso não vai acontecer com ele. Mas eu conheci diversos estudantes de medicina, variados, que com o tempo abandonaram a parte espiritual porque foram ressecados pela atmosfera de ceticismo da medicina, que só mexe com o corpo. E isso tem que ser falado. A medicina é maravilhosa. Pô, todos nós vamos precisar de um médico uma hora. Agora o médico vai precisar da gente na hora que ele desencarnar, você vai dar um passe nele. Então tem a volta também. Então é muito legal a pessoa estar dentro de uma área dessa, mas com um recheio espiritual para poder contrabalançar. O Saulo tem esse recheio muito bom. Wagner, você acredita que torcer para o Botafogo é uma âncora? E qual a importância das âncoras? Olha, no momento está sendo uma âncora feliz. É o líder absoluto do campeonato, 2 pontos na frente do Palmeiras. Quem diria que esse ano estaria Palmeiras e Botafogo buscando a liderança ali, né? E no momento é uma âncora, mas já foi âncora de sofrimento, como o próprio Palmeiras anos atrás também teve aí fase ruim, o Corinthians está numa agora, todo time passa por isso. Eu acompanho futebol, eu cresci jogando futebol, torcendo, ia muito ao Maracanã no Rio, e primeiro como um jovem, né? Depois, à medida que eu fui desenvolvendo a parte espiritual, eu continuei acompanhando futebol. Você precisa ter âncoras aqui na Terra. Quanto maior for a sensibilidade, você precisa ter âncoras aqui para poder viver encarnado com o pé no chão. Então, por exemplo, um grupo de amigos, você brincar, um esporte que você gosta, seja lá qual for, ou de praticar, ou de acompanhar, cinema, teatro, namorar, sabe? E as coisas aqui que te deem gosto de você estar aqui. Porque eu conheci muitos médiuns e outros que são sensitivos, mais anímicos, que não conseguiam viver a vida carnal mais. Eu sinto isso, sinto aquilo. Pergunto, quem mandou você reencarnar? E outra, você não vai poder ficar só dentro de casa, você vai ter que sair para a rua, para o banco, pegar um metrô, vai ficar reclamando das pessoas dentro do metrô? Ué, é você que é o diferente ali? Dê um jeitinho de equilibrar a sua energia para que a influência externa não seja tão grande. Tem gente que tem muita empatia, sente tudo, mas ela precisa dar um jeito de se equilibrar. Pode observar, a maioria dos empatas que sente coisa mexe pouco com chakras, que se mexesse mais, ela teria empatia, mas dentro de um equilíbrio que não afete a vida dela. E outra coisa, a prioridade dos mentores não é a parte espiritual, é a reencarnação da pessoa, porque é um processo trabalhoso, onerou o corpo de uma mulher durante 9 meses, os pais para educar, é um processo oneroso para o meio. Então, o amparador, o mentor, a prioridade dele não é a projeção, não é a mediunidade, é o teu equilíbrio na vida carnal. Se você está equilibrado, ainda abre a parte espiritual, perfeito, mas se a parte espiritual desequilibrar a parte material, está desequilibrado. Como o oposto, a parte material exacerbada desequilibra a parte espiritual. O lance todo é de equilíbrio.
Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.